Boa noite, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo entre nós. Boa noite, Espírito Santo de Deus, fique à vontade entre nós, para renovar, para restaurar a minha alma. Aleluia. Para renovar, para restaurar a minha alma. Agora eu quero que você solte a sua voz e adore a Ele. Vem sobre a minha vida, vem e flui a tua graça. Vou me jogar em teus braços de amor, em ti vou descansar. Vou me jogar em teus braços de amor, em ti vou descansar. Vem, vem, mais uma vez, venha. Vem Aonde? sobre a minha vida, E flui. e flui a tua graça. Vou me jogar. Vou me jogar em teus braços de amor, em ti vou descansar. Vou me jogar em teus braços de amor, em ti vou descansar. Boa noite, irmãos. Que o Senhor continue abençoando. E é uma satisfação estar mais uma vez aqui entre vocês. Estivemos viajando com o pastor Samuel. Ele esteve conosco ali em Londrina, onde estamos atendendo um grupo de irmãos. E estivemos viajando até Rondônia. Tivemos um grande companheirismo e desfrutando dessas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Amém. Falar de coisas em comum. E eu sei que não é uma tarefa muito fácil pregar aqui, porque tenho consciência o quanto vocês têm aprendido da parte de Deus, o quanto vocês têm posto a mão naquela panela dourada e tomado daquele maná que não se desfalece, naquele lugar atrás do véu. E é uma graça, uma alegria muito grande poder ir ali com vocês novamente, atrás daquele véu, onde fomos chamados a ir, e tomar mais uma porção. Aleluia. Eu tenho algumas notas aqui, algumas coisas que vocês já conhecem, mas quero compartilhar com vocês aquilo que está em meu coração. Trago saudações da igreja de Criciúma, e eles enviaram saudações à igreja de Campo Grande, graças a Deus. E lamentamos a distância, não é? Quisera que fosse mais perto, para que eles pudessem também ter um companheirismo com vocês, mas um dia essas barreiras não existirão mais. Aleluia. E cremos que está muito perto isto. Aleluia. Há uma expectativa em nossos corações. Em nenhum tempo eles cantaram o que cantamos. Eu posso ouvir minha teofania me chamar. Estamos cantando cânticos
que nunca puderam ser entoados. Estamos falando de coisas que nunca puderam ser pregadas. Aleluia, porque temos visto aquele ministério que pegou uma ferramenta, não sei de onde ela apareceu, disse o irmão Júnior Jackson em seu sonho. Irmão Branham, apareceu uma ferramenta ali, e você abriu a parte de cima daquela rocha, e tirou uma pedra branca, que não havia nada escrito, e você se foi ao oeste, até que foi entre as montanhas e não apareceu mais. Ele disse: esperem, eu voltarei, para dizer o que está escrito nesta rocha, que não há nada nela. Hoje nós sabemos o que está escrito ali. Aleluia. Aquilo que ele escondeu dos sábios e entendidos e revelou a você, a mim e a nós. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em primeiro livro de Samuel. E também me sinto tão honrado de poder estar aqui, juntamente com o pastor Oswaldo. Ele passou uma certa feita ali em Criciúma, e depois daquele culto que ele esteve ali, nós sentimos, pastor Oswaldo, que ficou uma atmosfera tão maravilhosa no nosso meio. Graças a Deus. Vamos ler então o primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2. O nosso pequeno título nessa noite seria Os Valentes de Davi. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Amém. Senhor, nosso Pai celestial, o Senhor conhece as limitações de teu pequeno servo, Senhor. E se o Senhor for comigo, Pai, eu poderei ser uma pequena ajuda para esses irmãos. Então eu peço que o Senhor me ajude, Pai. Esteja comigo, Senhor. Não leve em conta minhas limitações, mas queira tomar conta de teu servo aqui, ó Pai. E cada um que está presente nesta reunião, neste culto, que possamos sair com aquela certeza que o Senhor falou conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem tomar assentos. Os valentes de Davi. Nesse tempo, Saul era rei em Israel. Saul foi um grande homem. Saul foi aquele homem que estabeleceu o Estado de Israel. Foi o homem que pôde se assentar pela primeira vez em um trono, e todo Israel se orgulhava por ter um rei, porque foi isso que eles pediram, um rei. Então eles olhavam para seu rei, um homem de destaque, um homem belo, um homem alto, um homem que pôde colocar as leis monárquicas em Israel, um grande homem, um homem que Deus abençoara, um homem que saía para a batalha e Deus era com ele, um homem que voltava e Israel festejava. Ali estava o exército, pela primeira vez o exército da nação liderado por um rei. Como se orgulhava Israel disso. Mas Saul sentiu que tinha tanto povo consigo, que ele pensou que poderia fazer algumas coisas sem a permissão de Deus, e Deus não se importaria. Ele pensou que poderia desobedecer a palavra de Deus, que Deus dava através de Samuel, o profeta. Quando ele foi para a batalha contra os amalequitas, cumprindo uma profecia que Deus havia dado, que quando os amalequitas fizeram
oposição ao povo de Deus que vinha do Egito, Deus disse que riscaria os amaleques da face da terra. E quando chegou o tempo de Deus executar a sua palavra, o profeta de Deus, Samuel, foi ao rei e disse: desce aos amalequitas e destrói tudo. E lá fora Saul com o exército, e Deus foi com ele, e eles venceram, e eles voltaram com a vitória na mão. E foi ao encontro de Samuel e disse: bendito seja o servo de Deus, fizeste tudo conforme a palavra do Senhor? Saul: sim, fizemos, foi uma bênção. Então, que balir é esse de ovelhas que eu ouço? Porque não era para deixar nem animais, nem nada dos amalequitas. E que mugido é esse de vacas que eu escuto? Ah, rei, o povo achou melhor separar as gordas ovelhas, as gordas vacas, para fazer um grande culto ao Senhor, para oferecer ao Senhor. Então se indignou o servo de Deus e disse: tem mais prazer o Senhor em sacrifício do que em obediência? Por que fizeste isso, Saul? Teu reino será tirado de ti e dado a um melhor que tu. E ele segurou no manto de Samuel, e Samuel foi sair, e o manto rasgou. Assim como rasgou esse manto, teu reino será tirado de ti, teu reino será rasgado. Então aparece Davi, o pequeno Davi, e Davi esteve lá junto às fileiras de Israel, quando aquele gigante estava desaforando o povo de Deus. E vocês conhecem a história, que aprendemos desde pequeno na igreja, desde a infância. E Davi, ele viu que não era questão o tamanho do Golias, o tamanho do gigante, mas que havia uma grande promessa. Ele estava desaforando o exército do Deus vivo. E disse o profeta: o problema que Golias encontrou é que o seu desaforo caiu em ouvido errado. E Davi disse: quem é este incircunciso que está desaforando o exército do Deus vivo? Ele foi contra o Golias, armado com assim diz o Senhor, porque ele olhou para a Escritura, para a promessa. E ele venceu Golias. E quando eles voltaram, Davi ficou enfurecido, porque as moças de Israel diziam: Davi matou os seus milhares, porém Saul matou os seus milhares, porém Davi matou os seus 10 milhares. E aquilo trouxe uma inveja para o coração de Saul, e ele começou a perseguir a Davi. E Davi se tornara soldado, e mesmo que ele sabia quem ele era, conhecia seu lugar, porque Samuel já havia ido à casa de seu pai e já havia dado a palavra que ele seria rei, mas ele se comportava como servo de Saul. E ele saía e entrava nas batalhas e era obediente, e aquilo trouxe um enfurecimento no coração de Saul, a ponto que Davi teve que fugir, se escondeu na caverna de Adulão, onde lemos. E todo homem desgostoso, todo homem endividado, problemático, todo homem que estava desgostoso com a situação, ele ia ter com Davi. Veja, Saul continuava no palácio, Saul continuava a ir às batalhas, Saul continuava a vencer batalhas, mas Deus não era mais com Saul. Deus já o havia rejeitado. Deus já havia escolhido um homem segundo o seu próprio coração. Mesmo em 1 Samuel 16, Deus deu uma repreensão a Samuel, dizendo: até quando terás tu dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que reine sobre o meu povo? Eu tenho me provido de um rei, escolhi um homem segundo o meu próprio coração, porque Saul não era
a vontade de Deus, Saul era a vontade do povo. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus já o havia rejeitado, porém ele estava no trono. Deus não estava mais com ele, porém Israel estava com ele ainda, Saul. O sistema de Saul continuava, mas já havia um pequeno grupo que estava com Davi, o rei escolhido por Deus. Certa vez disse Samuel a Saul: por que tu fazes assim, Saul? Por que desobedeces ao Deus, nosso Deus, e não cumpres sua palavra? Quem eras tu, Saul? Tu eras pequeno a teus próprios olhos, um pastor de jumentas, e Deus te colocou rei sobre Israel. Irmãos, quem eram os pentecostais? Agora aqui eu entro na minha mensagem. Quem eram os pentecostais? Um grupo de irmãos com um violão velho, com os pandeiros, cantando ali nas esquinas, e Deus os abençoou, Deus os encheu de bens. E quando Deus quis que eles obedecessem sua palavra, que foi trazida através de um profeta, eles pensaram que poderiam fazer coisas fora da palavra de Deus. Deus os fez ricos, Deus os fez poderosos, Deus os encheu de bens, de dons. E o irmão Brana disse: a maior das eras, a mais bela das eras. O irmão Brana pregando na mensagem Eu Restaurarei, e sendo um profeta e vendo o quadro se abrindo em sua frente, ele começou a ler a escritura de Joel: o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, o que ficou da locusta comeu o pulgão, a aruga. E ele começou a ler essa escritura, e ele errava a leitura, e dizia: me perdoe, e começava a ler, e errava novamente, dizia: me perdoe, eu estou com meus olhos cheios de lágrimas. Ele disse: os pentecostais, a maior das eras, a era mais abençoada, que nada eram, Deus os tirou dos pequenos